Olá, pessoal, bem-vindos então a mais uma aula aqui do curso de Inteligência Artificial. A ideia da aula de hoje é continuar explorando a ideia de algoritmos baseados em árvore, que imagino que agora vocês já estejam bem familiarizados com o conceito de uma árvore de decisão, né? Então, aqueles modelos de aprendizado de máquina que a gente viu que funcionam construindo esses modelos de árvore, por exemplo, eu vou ter aqui na raiz uma regra dizendo, x maior que zero. Se for verdade, eu venho aqui para mais uma regra. Se for falso, eu venho para mais uma regra aqui. E essas árvores vão crescendo, elas podem ter uma quantidade arbitrária de regras, uma quantidade arbitrária de profundidade, mas essencialmente elas vão formar essa árvore que vai pegar perguntas a respeito das features, né, das entradas do meu banco de dados, vai separar as classes, ou melhor, vai separar as amostras desse meu conjunto de dados a partir dessas regras, e assim, quando chegar lá no final aqui da árvore, eu vou ter a classificação, por exemplo, essa amostra pertence à classe A ou à classe B, vem para cá a classe A, vem para cá a classe B. Então, esse tipo de modelo. Então, isso é uma única árvore de decisão. E na aula de hoje a gente vai ver uma maneira, ou melhor, algumas maneiras de, digamos, aprimorar esse modelo, porque a árvore de decisão, apesar de ser um algoritmo, o algoritmo que cria a árvore de decisão, né? A árvore de decisão em si é a árvore final, né? E aí tem algoritmos que criam essas árvores de decisão, e daí vão usar alguma métrica de impureza, provavelmente entropia ou o índice de Gini, né? Como vocês devem ter visto no material a respeito de árvores de decisão. Mas qual que é a ideia? Uma árvore em si, para dados mais complexos, datasets mais complicados, provavelmente ela não vai ter assim a melhor qualidade de classificação ou de regressão. Mas tem maneiras em que a gente pode pegar essa ideia de árvores de decisão e transformar, digamos, essa ideia de árvore de decisão num classificador melhor, muito mais robusto, que é o que a gente vai ver hoje com essa ideia do algoritmo árvores aleatórias, né? Ou, desculpa, florestas aleatórias, ou random forests, em inglês. E o nome vai ficar claro daqui a pouco, porque que é random forest, florestas aleatórias. Mas antes disso, eu só quero também comentar que a aula de hoje, além de ser uma continuação dos métodos de árvore, a gente vai ver alguns conceitos que se aplicam a todos, basicamente, ou vários tipos diferentes de métodos de aprendizagem de máquina. Então, a gente vai ver como um exemplo para modelos baseados em árvore, mas essas ideias que a gente vai estudar na aula de hoje, elas se aplicam a vários outros tipos de classificadores, por exemplo. Então, qual que é a ideia por trás de um random forest? É a ideia de ensembles. Então, essa ideia aqui, ensembles, é basicamente combinar vários classificadores fracos para ter um classificador melhor. Como assim? Imaginem só, eu tenho uma árvore de decisão. A árvore de decisão por si só é um classificador fraco no sentido que, assim, talvez ela não seja muito boa, uma só árvore de decisão. Mas o que eu posso fazer é treinar vários classificadores fracos e fazer eles votarem. Então, é como se assim, eu tenho uma população de classificadores, eles não necessariamente precisam ser o mesmo tipo. Eu posso ter uma árvore de decisão, uma rede neural, um SVM, esses são alguns modelos que a gente vai ver mais adiante, mas um KNN, por exemplo, que a gente viu, eu posso combinar uma votação de diferentes tipos de classificadores, ou eu também posso ter uma combinação, uma votação entre vários classificadores do mesmo tipo, porém que foram treinados de forma diferente. Como assim? Vocês concordam comigo que eu posso treinar uma árvore de decisão, certo? Bom, o que eu posso fazer é treinar várias árvores de decisão de forma independente. Quando eu digo independente, eu quero dizer é que o treinamento de uma árvore não vai influenciar na outra, certo? Então, eu posso treinar várias árvores de decisão de forma independente, separada, e depois fazer, digamos, uma votação entre todas essas árvores de decisão, ver com qual classe, se é um problema de classificação, qual classe elas
concordam mais árvores votam naquela classe, e daí eu digo que o resultado da classificação não é o resultado de nenhuma árvore individualmente, e sim a votação de todas essas árvores de decisão que eu tomei de forma independente. Tá. Tem, na verdade, duas ideias grandes por trás de como fazer um ensemble. Claro, eu falei, né? Pode ser um mesmo, várias versões do mesmo modelo, por exemplo, várias árvores de decisão, várias redes neurais, vários KNN, etc. Ou pode ser uma mistura deles. Aqui nessa aula a gente vai focar, e no curso em geral a gente vai focar em ensembles do mesmo tipo, ou seja, por exemplo, várias árvores de decisão, sem misturar outros modelos. Então, tem duas maneiras de fazer um ensemble. Eu posso ou treinar vários modelos, várias árvores de decisão de forma independente, que é essa ideia que eu falei. Também tem a opção de treinar vários modelos de forma sequencial. Então, seria assim, que é o que a gente chama de boost, tá? Então, quando é... Vou marcar aqui para vocês para vocês estarem familiarizados com os conceitos. Quando eu faço um ensemble que é baseado em treinar de forma independente, a gente vai estar usando essas técnicas aqui, tá? Que é bagging e, opa, e bootstrap, tá? Já explico melhor o que é isso. Uma outra técnica que pode ser usada é esse de boost, tá? Boosts, tá? Daí isso vai gerar outros algoritmos famosos como o XGBoost, AdaBoost, etc. A gente não vai estudar Boost aqui nessa disciplina, tá? Não dá para cobrir tudo, mas imagine que na ideia do Boost é, em vez de eu ter vários modelos independentes votando, por exemplo, em paralelo, todos juntos, no Boost a gente treina vários modelos, mas é como se um modelo melhorasse o anterior, certo? Uma sequência de modelos sendo treinados, cada um melhorando o que veio antes. Então, é uma ideia de um aprimoramento ao longo do tempo, enquanto que nos métodos que a gente vai focar hoje, de bootstrap, bagging, aí é essa ideia de ter vários classificadores independentemente treinados. Mas, deixa eu focar aqui com vocês. Por que melhoraria, tá? Se eu tenho uma árvore de decisão e ela não é muito boa, por que eu ter várias árvores de decisão, de repente, vai melhorar alguma coisa? Por que não vai ser mais do mesmo? Então, vamos focar aqui num exemplo. Digamos que eu tenha três classificadores diferentes. Diferentes no sentido, assim, por exemplo, três árvores de decisão, deixa eu botar aqui assim, a árvore de decisão 1, a árvore de decisão 2, aqui eu estou escrevendo em inglês, tá? Decision tree, e a árvore de decisão 3. E cada uma delas vai dar a resposta, ela pode dar a resposta certa ou a resposta errada, certo? Vamos dizer que é uma classificação binária. Tem duas opções. A ou B, e uma amostra, então, pertence ou à classe A ou à classe B, então, ou o modelo está certo ou está errado nessa predição. E, digamos assim, essas árvores, individualmente, elas não são muito boas, tá? Elas acertam 70% das vezes e erram 30% das vezes, tá? Isso não é um resultado muito bom. Então, aqui, certo, errado, certo, errado. Todas elas, então, ou acertam 70% das vezes, erram 30% das vezes. 70%, 30%. Lembrando que eles são independentes, então, eu estou aqui, claro, nunca vai ser 100% independente se a gente treinar no mesmo conjunto de dados, no mesmo tipo de algoritmo. Mas aqui a gente está supondo que esses classificadores, eles não estão diretamente relacionados um com o outro, quer dizer que, assim, o resultado da DT1 não influencia no resultado da DT2 e vice-versa. O resultado da DT3 não influencia no resultado da DT2 e vice-versa. Tá? Eles são resultados independentes. O que vai acontecer se eu fizer uma votação entre esses três modelos? Tá? Então, cada um deles individualmente acerta 70% das vezes, se eu tiver só um. Mas se eu tiver os três votando em conjunto, ou seja, eu vou pegar o DT1 e vou ver, digamos, ele votou A, o DT2
votou A e o DT3 votou em B. Então, eu vou fazer uma votação e vou dizer assim, votação majoritária, então eu vou classificar em A, porque teve mais árvores votando em A do que árvores votando em B. Pausem um pouco, assim, pensem a respeito desse problema. O que vocês acham que vai acontecer se eu fizer essa votação com esses valores? Vocês acham que vai ser, o resultado da votação vai ser um acerto menor, maior ou igual a 70%? Então, enfim, pausem aí o vídeo, pensem a respeito. Mas eu vou dar a resposta para vocês. Essa votação, com essas características, vai acertar a resposta certa 78% das vezes, tá? Então, só do fato de eu ter três classificadores independentes votando em conjunto, eu melhorei a minha predição em 8%. Ó, é um baita ganho. Mas isso é considerando o quê? Que eu tenho isso considerando três classificadores. O que aconteceria se eu tivesse cinco? É a mesma história, só que agora, em vez de ter, por exemplo, três árvores de decisão, que é certo 70% das vezes, eu tenho cinco árvores de decisão. Aí, o resultado vai subir, ó, 70% para uma árvore. Se eu tiver três árvores votando, vai ficar 78%. E se eu tiver uma votação de 5, aí vai subir para 83% de acurácia. Então, vejam, só o fato de eu treinar 5 modelos e fazer eles votarem, agora eu estou em 83% de acurácia. E se eu tivesse 101 modelos agora, o que vocês acham que aconteceria? Nesse exemplo, isso aqui me daria 99,997% de acurácia. Ou seja, se eu tivesse 101 modelos, eu teria uma acurácia de quase 100%. Tá? Isso aqui eu deixei um código Python no Moodle junto com essa aula, que é uma simulação desses efeitos aqui. Daí vocês podem pegar esse código e brincar com ele. Vocês podem modificar o número de classificadores e qual é a taxa de acerto de cada um deles individualmente, e daí vocês podem fazer uma simulação e ver quanto é que melhoraria a acurácia se eu fizesse a votação majoritária de todos. Mas assim, gente, claro, isso aqui é um exemplo bem específico, no qual eu sei que todos os meus classificadores individualmente teriam 70% de acurácia, e que eles são, assim, 100% independentes, tá? Ou seja, esses meus classificadores não têm realmente relação nenhuma entre eles no quesito de como eles escolhem os resultados. Claro, não vai ser verdade na prática, porque como eu falei antes, digamos que eu tenha 101 árvores de decisão, mas eu estou treinando essas 101 árvores de decisão no mesmo conjunto de dados, então elas vão estar, entre aspas, aprendendo as mesmas regras, porque elas estão aprendendo a partir dos mesmos dados. Então não vai ser assim 100% independente. Mas tem uma maneira, ou mais de uma maneira, da gente ajudar a tornar esses modelos mais independentes entre si, mais diferentes, para permitir que a gente faça esse tipo de votação de forma mais eficiente. Então, qual que é a ideia? A gente precisa aumentar a diversidade, concordam? E para isso, a gente vai fazer o quê? Vai variar quais dados de treinamento a gente está usando, e isso é o que a gente chama de bootstrap sampling. Então, qual que é a ideia? Digamos, aqui eu tenho, vamos ver aqui o meu exemplo, eu tenho um conjunto de dados que tem três amostras. A amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3, e os valores de 1, 2 e 3 é essas variáveis x e y. O que eu posso fazer? Eu posso meio que escolher um subconjunto dessas variáveis para treinar meu modelo. Então, eu vou treinar aqui, ó, um modelo Z1, um modelo Z2, daí, digamos que eu vou treinar B modelos até o modelo ZB,
E só que cada modelo vai ser treinado num conjunto diferente de amostras. Então, olhem só, o modelo Z1 vai ser treinado com a amostra 3 duas vezes, então, com a amostra 3 aqui duas vezes, e a amostra 1. Então, ele nunca vai ver a amostra 2, por exemplo. O modelo Z2, ele vai ser treinado com a amostra 2, a amostra 3 e a amostra 1. O modelo Z3 aqui vai ser treinado com a amostra 2, a amostra 2 de novo e a amostra 1. Isso aqui eu posso ou não permitir repetição, tá? O importante é que esses modelos sejam treinados com conjuntos diferentes de amostras. Claro que sempre vai ter amostras compartilhadas entre eles, para não ser, para não acontecer isso só se eu treinasse cada modelo num conjunto diferente, mas não é bem o que eu quero, né? O importante é que isso aqui está adicionando variabilidade no meu modelo. Eles estão aprendendo a partir de distribuições levemente diferentes. Então, isso é uma maneira de adicionar variabilidade. Aqui é um código em Python mostrando como é que eu posso fazer isso. E eu posso fazer também bagging, tá? Na verdade, quando eu faço a agregação desse bootstrap, que seria o resultado, em vez de fazer aquela ideia de votação, simplesmente o que eu vou fazer é ver o resultado de cada árvore de decisão e calcular a média. E daí eu vou dar como a média, o resultado final, em vez de ser uma votação, vai ser a média dos resultados de cada árvore individualmente. Isso é o que a gente chama de bagging, tá? Quando eu faço isso da questão da coleção de amostras diferentes para cada modelo. Então, vamos ver como é que isso impacta no resultado. Aqui o que eu tenho é uma tarefa de regressão. Então, ó, essa curva aqui, ó, essa linha preta aqui é a curva real que eu estou tentando aprender e esses degraus aqui são a saída da minha árvore de decisão. Então, se eu tenho uma só árvore de decisão, é isso que ela aprendeu. Vocês podem ver que assim, não é um resultado muito bom, mas está tentando aproximar a linha atrás. Se eu tenho 10 árvores, cada linha vermelha aqui, ó, é o resultado de uma dessas 10 árvores. Entenderam? Então, a linha preta aqui é o dado real e as linhas vermelhas é o resultado de cada uma das minhas árvores. E quando eu faço a média da saída daquelas 10 linhas, daquelas 10 árvores, eu vou ter essa curva azul, que é muito mais próxima do dado real que eu quero aprender do que as árvores individualmente. Entendeu? Tá? Isso funciona também para... Aquilo ali era uma tarefa de regressão, né? E aqui uma tarefa de classificação funciona da mesma maneira. Então, aqui, mesmo aqui a divisão entre os zeros e uns é a linha bem diagonal. Aqui é uma árvore de decisão sozinha, qual é a linha que ela está fazendo, então não é a diagonal ali perfeita, é uma escadinha. E aqui é o resultado, se eu tenho 25 árvores de decisão, vocês podem ver que na média vai ficar muito mais próximo da regra que eu quero aprender de fato. Tá vendo? Então vai ficar muito mais próximo do resultado real que eu estou procurando. Então, por que o bagging funciona? Porque a gente está reduzindo a variância dos modelos individualmente, certo? Então, como a gente está treinando cada modelo com um conjunto de treinamento ligeiramente diferente, esses modelos entre si apresentam, isso sempre vai ser o caso, tá? Cada um desses modelos vai apresentar uma determinada variância em relação ao dado, mas quando a gente faz a média deles, a gente reduz essa variância porque, digamos, uma árvore de decisão era um pouquinho mais para cima, a outra um pouquinho mais para baixo, elas acabam se cancelando, certo? Então acaba sobrando mais a regra real, a regra ou as regras que realmente descrevem o meu dado. Tá? A outra ideia para aumentar a diversidade do meu algoritmo, lembra, eu posso então variar quais amostras eu estou usando para treinar cada árvore de decisão. Outra coisa que eu posso fazer é variar qual feature, qual coluna do meu dataset eu estou mostrando para cada árvore. Então, se eu mostro conjuntos diferentes
de atributos, de features para cada árvore de decisão. Isso também vai aumentar a diversidade. Então, o que é o algoritmo Random, Random Forest? Árvores aleatórias. Por que ele tem esse nome? Ora, porque é uma floresta, porque são várias árvores de decisão. Então, um conjunto de árvores é uma floresta, então isso é o forest. Por que é random? Porque a gente está fazendo essa ideia de pegar e treinar um ensemble de árvores de decisão, usando para treinar cada árvore de decisão individual, um conjunto aleatório de amostras, que é o bagging, e um conjunto aleatório de features. Então, eu estou selecionando um subconjunto de linhas e de colunas da minha tabela, digamos, de dados, para treinar cada árvore individualmente. E no final, eu vou fazer a média de todas essas árvores que eu treinar. Aí, claro, depende de quantas árvores eu estou treinando, isso é um parâmetro que o usuário vai definir. Então, essa é a ideia por trás do Random Forest. E daí vocês podem ver ali, ó, essa linha aqui, mais de cima, é o resultado para uma única árvore de decisão. Então, vejam aqui, é o erro é o número de árvores. Então, está indo de 0 a 300. Aqui no Eclipse é o erro. Então, quanto menor o erro, melhor. Eu quero minimizar isso. Então, a gente pode ver, ó, se eu tenho uma só árvore de decisão, o erro é alto. Mas à medida que eu faço ensembles com mais árvores, esse erro tende a diminuir, sendo que essa linha azul, que é a menor de todas aqui, ó, essa mais de baixo, é quem é o algoritmo Random Forest, e essas intermediárias, essa eu faço só, no caso aqui é o conjunto de teste de treinamento, né? Como eu expliquei em outras aulas, é sempre importante diferenciar, né, o treinamento do teste. A gente está comparando assim, uma só árvore de decisão com o Random Forest, que é quando a gente faz instâncias e atributos aleatoriamente para cada área de decisão. E esse aqui é o bagging, um pouquinho pior, quando eu só treino com features, desculpa, com instâncias diferentes, mas eu mantenho as mesmas features. Então vejam o poder desse tipo de técnica. E como eu disse, isso aqui não é, essas ideias não são aplicadas somente a algoritmos baseados em árvore, eu posso usar com outros classificadores também. Tá, essa parte que a gente pode lá. E só como curiosidade, tá? Uma aplicação na indústria de Random Forest foi naquele periférico do Xbox 360, alguns de vocês devem conhecer, que é essa câmera aqui, o Kinect, que era usado para fazer rastreamento de movimento, então permitia que eu controlasse um personagem de videogame, por exemplo, usando os movimentos da minha mão, do meu corpo inteiro, da cabeça. Então eu tinha essas câmeras aqui 3D e um infravermelho, e o que eu tinha que ser capaz de fazer? Eu tinha que ser capaz de, a câmera, ela tinha uma imagem tipo essa aqui, ó. Então, é uma sombra, assim, e eu sabia quais partes estavam, como era uma câmera 3D, eu tinha a silhueta, e os lugares mais escuros eram os que estavam mais próximos da câmera, os mais claros, os que estavam mais distantes da câmera, mas eu teria que saber também identificar, por exemplo, as partes do corpo para controlar meu personagem. Né? O meu videogame tem que ser capaz de saber que, ok, aqui está a mão e aqui está a cabeça. Então, eu tenho que, por exemplo, fazer uma classificação dos pixels da imagem em qual parte do corpo está. E a maneira como eles fizeram isso foi justamente usando o Random Forest. Então, vocês podem ver aqui que eles coloriram. Daí podiam ver assim que a mão direita era laranjinha, mão esquerda azul, cabelo, o topo da cabeça era vermelho, aqui dividia também na cintura, no peito, braço, antebraço, etc. Então, uma aplicação. Tá, também já foi usado para aqui, não, para principalmente utilizado para datasets tabulares, que são aqueles que tu coloca o dado no formato de uma planilha do Excel, por exemplo. Mas então, isso é o resumo do que é o algoritmo Random Forest, mas também dessa ideia de ensemble, que é uma ideia bastante poderosa para a gente melhorar algoritmos de aprendizado de máquina. Então, é isso, gente, e até a próxima aula.